Hello, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para a nossa terceira aula do Terçou, tá bom? Que é ciências, como a prof falou no outro vídeo para vocês. E nós continuaremos falando sobre alimentação. Então, bora lá! Alimentação, galera! Então, gente, a prof trouxe aqui, ó, as páginas 3 e 4. A página 3, a prof trabalhou com vocês em sala e nós vamos repassar, eu achei importante trazer, tá, novamente, para as nossas próximas atividades e também para que vocês possam ver melhor aí, principalmente quem não tem o livro, tá? Então, nós falamos ali sobre os alimentos, né? Para nos mantermos vivos, saudáveis e dispostos para realizar as mais diversas atividades, incluindo as citadas no texto anterior, né? Que a prof havia lido em sala. Necessitamos de energia. Essa energia é obtida por meio dos alimentos e do ar que nós respiramos, né? Aí a prof fez a pergunta para vocês, se vocês já se perguntaram de onde vêm os alimentos que nós consumimos no dia a dia. Então, nós vimos ali que os alimentos, nós até fizemos uma listinha ali, né, do que nós havíamos almoçado naquele dia. Nós vimos que os alimentos aí têm diferentes origens. Então, olha aqui, acompanhem com a prof, tá? Prof. Aqui, o apontador, achei. Então, olha aqui, ó. Origem vegetal, frutas como banana, verduras como alface e cereais como trigo são de origem vegetal. Origem animal, as carnes, os ovos e os laticínios. Os laticínios incluem o leite e os derivados do leite, né? Manteiga, iogurte, queijo, creme de leite, todos de origem animal. Origem mineral, a água e o sal de cozinha são exemplos de alimentos de origem mineral, tá bom? Lá na página 4, gente, ó, acompanha ali, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de nutriente. Uma alimentação saudável deve contar com o consumo de todos os nutrientes de forma equilibrada. Nós falamos isso em sala de aula, né? O excesso faz mal. Os alimentos que consumimos contêm diferentes tipos de nutriente, que devem ser ingeridos em quantidades equilibradas para a manutenção de nossa saúde. Equilíbrio, né? Os principais nutrientes encontrados nos alimentos são carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas e sais minerais. E cada um deles tem uma função específica em nosso organismo. Então, ali fala um pouquinho dos carboidratos, né? São os nutrientes que fornecem energia para o corpo. Por isso, os alimentos ricos em carboidratos são chamados de energéticos. Né? Eles podem ser encontrados em muitos alimentos, especialmente naqueles de origem vegetal, como os feitos com farinha de trigo, né? Toda a massa, né? Pão, biscoito, os cereais, arroz, aveia, milho, os tubérculos e as raízes, mandioca, batata e as leguminosas, né? Feijão, lentilha, ervilha. Os doces, como balas, chocolates e sorvetes, que a gente adora, né? Também são alimentos ricos em carboidratos, pois contém bastante açúcar, que é um tipo de carboidrato, né? Aqui, gente, ó, aqui já falamos sobre os lipídios ou gorduras, também são nutrientes energéticos, pois eles servem de reserva de energia para o organismo. Além disso, as gorduras também atuam na manutenção da temperatura do corpo. Os lipídios podem ser encontrados em alimentos de origem vegetal, como o óleo de soja, o azeite de oliva, e também os de origem animal, tá? Como carnes, ovos e laticínios. As vitaminas são nutrientes reguladores, eles regulam o funcionamento do nosso organismo. Elas podem ser de vários tipos, vitamina A, B, C, D, E, K, sendo encontradas em frutas, legumes e verduras. A vitamina A, por exemplo, pode ser encontrada em vegetais amarelos e alaranjados, como o pimentão e a cenoura. Essa vitamina A, é muito importante para manter a saúde da pele e dos olhos. Vocês nunca ouviram a mãe de vocês com aquela frase assim, coma cenoura, porque cenoura faz bem para a visão, né? É a vitamina A que auxilia na saúde dos olhos e da pele, né? Já a vitamina C é encontrada em frutas cítricas, como o limão e a laranja, e em vegetais, como o brócolis e a couve. Essa vitamina previne resfriados, né? A gente já ouviu falar muito também da vitamina C, que previne aí resfriados.
e favorece a cicatrização e o crescimento dos ossos. Os sais minerais também são nutrientes que regulam o nosso organismo, né? Então, são reguladores. Eles podem ser encontrados em diversos alimentos e atuam de diferentes maneiras no organismo. O ferro, por exemplo, é essencial para a formação de algumas células do sangue. As principais fontes de ferro são as carnes, os ovos, as leguminosas e as hortaliças de folhas verdes, como a couve, né? Já o cálcio e o fósforo são necessários para a formação dos ossos e dentes. E são encontrados nos laticínios, em carnes e hortaliças de folhas verdes. Proteínas. As proteínas são nutrientes necessários para a construção e renovação das células do nosso corpo. Por isso, os alimentos ricos em proteínas são chamados de construtores, tá bom? Porque eles trabalham aí na renovação das nossas células. Alimentos de origem animal, como carnes, ovos e laticínios, são ricos em proteínas. Além disso, alguns alimentos de origem vegetal, como as leguminosas e as castanhas, apresentam alto teor de proteínas. Então, o que a gente viu aqui? Exatamente o que a gente já falou na aula passada. É necessário que haja um equilíbrio para que a gente possa usufruir de todos os benefícios dos alimentos, tá bom? Nada de excesso nem de falta. Precisa existir esse equilíbrio, tá? Prato colorido, né? Consumir aí de forma consciente frutas, verduras, legumes, inclusive as gostosuras, né? Que a gente não dispensa, não é que não possa comer, é aquilo que nós conversamos na aula passada, com consciência, tá? Alimentos processados, lá na página 6, gente, observe as imagens a seguir. Que diferenças você pode notar entre os alimentos retratados em cada uma delas? Então, aqui, ó, nós temos frutas, verduras, legumes e aqui, ó, vários alimentos industrializados. Então, os alimentos retratados na primeira imagem, ó, são frescos e se apresentam na forma como são encontrados na natureza. Já os alimentos representados na segunda imagem aqui, ó, foram fabricados pela indústria, por isso são chamados de alimentos processados. O consumo de alimentos processados tem se tornado cada vez mais comum em nossa sociedade, pois são práticos na hora de consumir e armazenar, e duram muito mais tempo que os alimentos frescos e naturais. Entretanto, para que fiquem saborosos e não se estraguem com facilidade, muitas substâncias são adicionadas a esses alimentos. Essas substâncias são chamadas de aditivos alimentares. E a prof falou também um pouquinho sobre isso, né? Sobre o sabor, sobre a cor, né? A conservação desses alimentos. E por que a gente vê o consumo assim exagerado desses alimentos processados? Justamente por quê? Porque, como o texto diz, eles são mais práticos, né? Então, na correria do dia a dia, normalmente vocês levam para a escola alimentos processados. O suco de caixinha, a bolacha, o wafer, enfim, até a torradinha ali, que é um alimento processado, né? Então, continuando, lá na página 6 ainda, analise quais são os aditivos alimentares mais usados e a principal função de cada um deles. Então, conservantes, para conservar os alimentos por mais tempo. Acidulantes, é a que dá sabor ácido, tá? Aos alimentos. Edulcorantes, dão sabor doce aos alimentos. Corantes, realçam a cor, né? Aromatizantes, realçam o cheiro, aquele cheirinho gostoso, né? Flavorizantes, realçam o sabor. Espessantes e emulsificantes alteram a consistência dos alimentos, tá? Página 7 do nosso livro. Além dos aditivos, os alimentos processados costumam apresentar uma grande quantidade de gorduras, açúcar e sódio, sal. Nós vimos isso quando fizemos a leitura lá das informações nutricionais de alguns produtos, né? Assim, se consumidos em excesso, os alimentos processados podem causar obesidade, doenças cardiovasculares, que são as doenças relacionadas ao coração, né? Problemas nos rins, alergias, distúrbios nos órgãos do sistema digestório e até alguns tipos de câncer. A gente até lembrou aí do temperinho do miojo, né? Por isso, o ideal é procurar evitar o consumo desse tipo de alimento ou fazê-lo com moderação.
Para saber quais são os nutrientes e os ingredientes que determinado alimento processado apresenta, nós devemos observar o rótulo, né? Lá tem as informações nutricionais, que foi o que a gente fez na aula passada. Então, ali dá um exemplo, ó, gente, biscoitos recheados, salgadinhos, refrigerantes, chocolates e sorvetes são exemplos de alimentos ricos em aditivos, gorduras, açúcar e sódio, e por isso devem ser consumidos com moderação. Né? Que nem esse trio aqui, ó, batata frita, sanduíche, refrigerante, ó, esses chocolates aqui na tela, tudo muito gostoso, né? Mas tudo cheio de aditivo alimentar. Claro, gente, para dar mais vontade, né? Então tem o conservante que deixa o alimento bonito ali, conserva por mais tempo. Acidulante, edulcorante, né, que dá o sabor ácido, o outro dá o sabor doce, que realça a cor, né, que aos olhos assim fica apetitoso, que realça o cheiro, né. Então, olha lá, primeira atividade, gente, recorte 2 rótulos de alimentos processados e colhe-os em seu caderno. Depois, com a ajuda de um adulto, identifique os aditivos e os nutrientes presentes em cada um deles. Gente, a gente já falou sobre isso, então vocês já sabem que na tabelinha lá de informações nutricionais, vocês vão ter essas informações, tá bom? Então, vocês não precisam da ajuda de um adulto, né? Porque a gente fez essa atividade de observação em sala de aula. Então, vocês são capazes, sim, de responder, de identificar, tá bom? E agora, vamos para o nosso desafio extra, que além de vocês colarem lá e identificarem essas substâncias lá nos alimentos processados, a prof sempre traz um desafio a mais para a turminha do 5º ano. Então, vamos saber aí qual é o desafio extra. Então, nós já vimos como é importante nos alimentarmos bem, ok? Aprendemos um pouco sobre nutrientes e alimentos processados, né? Começamos na aula passada, retomamos hoje. Também já aprendemos sobre as informações nutricionais dos produtos e as doenças que o consumo de alimentos processados podem causar. Agora faremos uma pesquisa mais detalhada. Ai, prof. Sandra, qual é essa pesquisa mais detalhada? Presta atenção, gente. Pesquise sobre doenças ligadas à má alimentação. São várias as doenças, gente. Escolha uma delas, tá? Vão escolher uma e vão registrar no caderno de vocês o resultado dessa pesquisa. Não se esqueça do capricho com a margem, cabeçalho e as informações completas em seu relato, tá bom? Então, assim, informações completas sobre aquela doença que você escolheu pesquisar. Acredito em você, hein? Ó, tenho certeza que essa pesquisa vai vir assim, ó, completa, assim como esse sanduíche aqui do lado, né? Completinho, tá bom? Então, olha aí, prof. Sandra, vamos embora com a nossa compra? Bora lá? Então, tá bom. É isso, pessoal. Então, espero aí as pesquisas de vocês, tá? Caprichem. Na embalagem, vocês só vão colar a embalagem no caderno e vão identificar ali, né, o que está sendo pedido, tá bom? Beleza? Dúvidas? Chama a prof lá no grupo do WhatsApp, tá? Língua portuguesa, matemática, ciências, essa foi a nossa aula de número 3. Temos ainda empreendedorismo, que está muito legal, e também tem desafio extra. Ai, prof, por que você foi contar? Vocês já vão descobrir mesmo, né? Então, ó, um beijo, fiquem com Deus e até daqui a pouquinho, né? E depois até amanhã nas nossas aulas do 4º, tá bom? Beijo, beijo. Tchau!